Presta atenção porque você não precisa confiar em mim. Só precisa ver essa estrutura como ela funciona por dentro. Tá bom? Se fizer sentido, a gente dá. Eu te falo quais são os próximos passos. Seguinte, essa conversa aqui, ela não é mais uma promessa de internet. O que eu preciso compartilhar aqui é a engenharia que salvou o meu negócio. A estrutura que nasceu no caos e virou lucro controlado todos os meses no negócio B2B na indústria. Ou seja, lucro controlado para negócios B2B que vendem para empresas. Em outras palavras, essa mesma estrutura, ela pode ser implementada em negócios que vendem projeto, sistema, tecnologia, serviço, ok? Então, se você vende, se você tem um negócio B2B, ou seja, você vende para CNPJ e sente que está ou no limite financeiro, no limite comercial e não consegue ultrapassar o próximo nível de entrada de receita e crescimento de margem, tá bom? Você precisa ver isso que eu vou te apresentar agora. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Eu gosto dessa imagem aqui. Ó. Eu não sou especialista aí na internet, não, especialista em vender mais, especialista em vendas online. Não, isso aí foram informações que eu fui adquirindo. Eu sou um empresário, tá? Forjado no caos. E eu me tornei um empresário especialista em não quebrar um negócio. Primeiro, não quebrar, então eu tive que aprender a não quebrar primeiro antes de aprender a vender mais. Ou seja, tive que aprender a não quebrar e só depois aprender a dominar como escalar as vendas. E mais importante, agora eu posso falar como escalar as vendas com lucro, previsibilidade, recorrência e não quebrar a operação, a empresa, a estrutura, o negócio. O que você deveria me ouvir? Vamos lá, seguinte. Primeiramente, quando eu montei essa estrutura, os bastidores, tá? Isso aqui foi, gente, isso aqui foi organismo vivo, vai acontecer ao vivo. Qual foi o contexto? Eu assumi uma das empresas da minha família, né? Abriram uma nova empresa e eu assumi. Quando eu assumi, eu não tinha nenhum preparo. Eu era um projetista mecânico altamente técnico, tinha acabado de me tornar um projetista completo, né? Estava fazendo projetos de forma independente. E surgiu essa oportunidade, eu queria ganhar mais, eu não estava contente com o que eu estava ganhando, não estava mal não, estava bem, mas eu queria mais. E aí apareceu isso aí, essa oportunidade, eu falei, cara, beleza, eu quero. Então eu assumi essa empresa da família, no meio do caos, sem nenhuma experiência. Então, de um projetista mecânico, eu tive que me tornar um gestor de negócio. E no decorrer fui me formando o empresário, né, que eu hoje me tornei. Então eu assumi a empresa, essa empresa recém-nova, com caixa sangrando, já sangrando, dívida de 680 mil reais, margem não existia, então a margem estava zerada, e a minha rotina era desespero disfarçado de rotina, querendo procurar cliente. No meio do caos eu assumi essa operação. No caos, e eu tô falando no meio da recessão, que tipo, o Brasil parou, as empresas pararam de comprar, todo mundo segurou o dinheiro. E no meio dessa jornada, para fechar com chave de ouro, eu tive dois AVCs. Ou seja, essa estrutura me impediu de não falir a empresa, mas ao longo dessa jornada, eu tive dois AVCs. Mas essa, essa estrutura que me ajudou a manter, depois desse AVC, desse caos aí, cara, o que me ajudou a manter o negócio foi montar essa estrutura.
Por meio de todo esse cenário que nasceu a estrutura que hoje sustenta o Infinity Hub. Método Infinity Hub, né? Um sistema para empresas que já vendem, mas estão presas no próprio crescimento. Então, o Infinity Hub é a metodologia que implementa um núcleo de domínio comercial integrado de negócios que fornecem, né, para a indústria, né? Negócios B2B. O meu contexto é na industrial. Nesse contexto. Seguinte, o Hub, tá? Ele é um ciclo infinito. Ele é um motor de crescimento em três pilares integrados. Deixa eu trazer aqui para você entender os três pilares integrados. Aqui, ó. O pilar do financeiro, que comanda e gerencia ali, né? Gerencia e comanda os recursos de entrada, saída e de provento ali interno. Todo o negócio. Do comercial, que contempla, né? Ali, publicidade, marketing, vendas, que converte o cliente certo com clareza e a operação que entrega o que o cliente contratou com controle e sem quebrar a estrutura, sem retrabalho, sem essas coisas que realmente quebram o negócio, principalmente na indústria. Beleza? E tudo isso é conectado por seis microestruturas e 12 protocolos. Deixa eu mostrar essa visão para você entender. Deixa eu mostrar a visão macro. Aqui, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis microestruturas e 12 protocolos. E eu quero que você entenda que existe uma jornada, níveis. A gente faz o diagnóstico para entender qual das estruturas é a mais indicada para ser implementada no negócio. Se é uma Infinity Hub, se é uma VIP, se é uma Smart. Elas são a mesma base lógica, o mesmo princípio de funcionamento, ok? Implementado para o setor. Você está vendo ó, que o Smart ele só tem quatro microestruturas. O VIP tem cinco microestruturas. O Infinity Hub tem as seis. E aí o que acontece? Tudo isso integrado com os protocolos. 12 protocolos táticos. Esses 12 protocolos táticos são distribuídos ao longo dessas seis microestruturas. E uma analogia que eu gosto de trazer fácil entendimento é os Power Rangers. Os Power Rangers tinham lá cinco, né, personagens lá, principais, que eram diferenciados por cores. Aqui são seis. E cada um deles tinha um robozão para quando o malvadão lá, o malvadão ficava fortão, ele tomava um negócio lá, ele ficava grandão, e aí cada um deles tinha um robô para poder lutar com ele. Só que aí o malvadão começava a tomar um pau, ele tomava mais uma dose desse poder lá. Aí ele ficava maiorzão ainda. Só que aí, então, tipo, os robôs dos Power Rangers dos cinco ali não tinham tamanho nem força para lutar com aquele grandão. Então, o que que eles faziam? Eles se conectavam, eles eram interdependentes, eles se ajustavam e formavam uma estrutura única, que era o Megazord. O Infinity Hub é o Megazord. Cada uma das microestruturas é um equivalente a um Power Rangers, tá bom? E o que acontece? Lembra os blocos financeiros? Eles são distribuídos, tá bom? Tem uma lógica de funcionamento. Sistema de atenção qualificada, sistema de ativação, sistema de primeira venda real, sistema de recompra rápido, comando financeiro em tempo real e arquitetura de escala. E o que acontece? No Infinity Hub, 12 protocolos, 6 microestruturas e um núcleo central, que é o painel de decisão de alta frequência. No VIP, painel de alta frequência, todos eles vão ter painel de alta frequência, que é o núcleo. Só que agora, de vez de aplicar 12 protocolos, se aplicar 10. Porque não tem mais esse Power Range, essa microestrutura que é a arquitetura de escala com controle total. Já no Smart, não vai ter, ó, nem a de estrutura, que é a parte operacional, e nem a financeira, que é aqui, ó, o comando financeiro em tempo real. E aí, vamos lá. Aí fica quatro microestrutura, quatro Power Rangers, ok?
E de vez em ser 12 protocolos, só se aplica 7. Ok? Então, tudo isso conectado por 6 microestruturas. Vamos ver aqui o Megazord. Tudo isso conectado por 6 microestruturas e 12 protocolos. Então, não é teoria, é execução tática aplicada no contexto real, uma empresa real, cliente, com é, cliente que não pagou, com um salário de cliente para pagar, com situação de você ter que pagar salário, fornecedor com caixa no negativo. Foi justamente essa estrutura que me salvou dessa situação, esse cenário. E é por isso que ele é infinito, o núcleo. Porque, ó, aqui, ó, o sistema financeiro investe em publicidade, que atrai desconhecido e transforma ele em interessado. O marketing pega esse interessado, transforma ele em interessado qualificado, que transforma ele em uma levantada de mão, que leva para o time de vendas um. O time de vendas vai fazer a primeira venda para esse interessado qualificado, o dinheiro retorna para o financeiro ativa a operação entrega o que foi contratado, comprado, o cliente fica satisfeitão e ele tem dois caminhos. Ou ele indica ou ele compra de novo. Geralmente, quando ele compra de novo, ele gostou tanto da primeira experiência, primeiro produto, que agora ele quer mais, quer continuar a jornada. Aí ele compra um produto com ticket médio maior e logo a margem de lucro no ticket maior é maior para o financeiro. E volta o sistema. Aí o financeiro ativa de novo, que ele acabou de comprar um novo, e ativa essa operação. E aí é o modelo, né? Geralmente uma assinatura, uma recorrência, em geral. O cliente satisfeito, ele indica também. O colega, pô, esse cara aqui é um fornecedor que me ajuda aqui internamente, ele precisa do que você oferece, Cauê. Precisa de ajuda para atrair, por exemplo, clientes. Beleza. Fala com o meu time comercial, time de vendas um. O time de vendas vai fazer um diagnóstico para confirmar se o que a gente tem realmente atende esse indicado. Se tiver atender, a gente perceber que atende, aí sim a gente apresenta a solução. Primeiro, a gente não sai apresentando, a gente primeiro faz o diagnóstico para ver se realmente a gente ajuda. Ok? O indicado falou, não, me ajuda sim, beleza. Aí ele contrata, ativa o financeiro, o financeiro ativa a operação e vai para o ciclo. Por isso que é um ciclo infinito. E você vê que o investimento é reinvestido, né? A estrutura investe, pode investir em publicidade, em marketing, na operação, pode investir em treinamento no time de vendas um, no time de venda 2, ok? E o que acontece? Essa estrutura, a central, o núcleo de domínio comercial, né? Essa central de núcleo de domínio comercial integrado. Por que que é integrado? Porque integra comercial, financeiro e operação. São os três pilares para gerar lucro com previsibilidade, para gerar lucro antes, durante e depois da venda ou de uma entrega. Então, a estrutura ela começou na indústria e ela também já foi aplicada em empresas de software, de engenharia, de segurança, de consultoria. Em geral, empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas. E a grande maioria dos donos relata o seguinte: poxa, essa estrutura, as nossas margens foram resgatadas, Cauê. Pô, Cauê, agora eu estou com o time sob controle, porque todo mundo sabe o que está acontecendo no negócio. Eles falam entre si. Pô, Cauê, eu saí daquela rotina de venda sem desespero. E agora, o que eu mais gosto, Cauê, agora a gente consegue ver o lucro visível sem depender ali do dono ou sem depender do gestor principal. Seguinte, tudo isso volta ou começa a aparecer no negócio sem precisar escalar time, sem precisar fazer contratação nova, ou sem ter que reinventar a roda, não. Que já pega e já está funcionando, vamos só ajustar o que precisa. Coloca ali dentro de uma percepção premium, faz os ajustes ali de comunicação, ajusta ali a operação, ajusta o financeiro e vamos dominar o mercado de atuação. É só estrutura. Não precisa fazer reinventar a roda, é só ter a estrutura certa. Lembra, a estrutura do Fit Hub nasceu antes para o quê? Para me ajudar, não
quebrar. Ela nasceu para me ajudar a não quebrar o negócio. Ok? Seguinte. Se tudo que você viu até aqui, até agora, fez sentido e você sente que o problema ou desafio de não alcançar a meta, o objetivo financeiro que você deseja, tem projetado, tem como expectativa, não está alcançando, não por falta de esforço, mas porque falta um sistema que rode sem depender de você, sem depender de ninguém da empresa, que rode de uma forma dependente, como um organismo vivo. Se fosse corpo humano, né? Independente. Eu não preciso pensar que eu preciso respirar. Ele já faz. O meu corpo humano é o meu Megazord e eu tenho microestruturas. Eu tenho um sistema digestivos, circulatório, o cardiopulmonar, o do coração. São sistemas menores, microestruturas menores que vão formando a estrutura máxima, que é o corpo. Visual. Nossa, vamos lá. É o seguinte, se você falar, Cauê, poxa, realmente eu preciso, faz sentido, porque, bora lá. Se tudo que eu falei para você, você entendeu que não é falta de esforço, mas falta uma estrutura. Cauê, eu quero criar novas fontes de receita. Estrutura. Cauê, eu preciso controlar o dinheiro que entra e sai de uma maneira mais precisa. Estrutura. Cauê, eu preciso atrair clientes. Estrutura. Se tudo faz sentido para você, me chama. Não para comprar, mas para ver o bastidor. Eu te mostro como é que seria a aplicação no seu caso. E você decide. Se fizer sentido, você instala o seu Megazord. Se não fizer, você sai com clareza. Aqui embaixo vai ter um link para você falar com o meu time comercial. Ok? Você vai ter um para falar com o meu time comercial. E também vai ter um link onde você vai ter o detalhamento de cada um dessas estruturas. Eu vou ficando por aqui. Vai lá, me chama.